Falaremos agora de muitos outros países porque se reuniram aqui no Brasil os líderes do mundo inteiro para a reunião do G20, o encontro das 20 potências mundiais. Entre os destaques está a cobrança pela taxação dos super ricos e a diminuição da desigualdade. A transição energética também esteve no foco dos debates, além das guerras em Gaza e na Ucrânia. Mas o encontro também trouxe à tona um debate indireto sobre a segurança pública. Dados da Promotoria do Rio de Janeiro indicaram uma queda no número de operações policiais no estado durante novembro, mês em que o evento foi realizado. Ao todo, foram realizadas 23 ações entre o dia 1º e o dia 19 do mês de novembro. No mesmo período do ano anterior, foram realizadas 71 operações. Quer dizer, pode ser, Raquel Galinatti, você que é a policial deste programa, pode ser que eles estavam prestes a receber pessoas importantes, falaram, vamos dar uma segurada aqui nas nossas operações para não ter nenhum evento que possa gerar uma troca de tiros, de repente uma notícia em jornal, algum caso de repercussão, vai colocar o Rio de Janeiro como perigoso e tal. Deram uma segurada, menos operações para receber os líderes mundiais. E aí? A gente tem outros aspectos também. Eles podem ter mudado a estratégia e o foco de, ao invés de operações e incursões no combate, com confronto ao crime, uma ampliação na segurança dos dignatários em conjunto, em força-tarefa, não só com a Polícia Federal, com as polícias estaduais. Mas você entrou numa problemática que é justamente essa. Infelizmente, as operações elas não deveriam ter como efeitos colaterais mortes, inclusive de inocentes. A gente sabe que a violência que o Estado detém é a violência legítima para confronto e também para justamente neutralizar os ataques criminosos. Mas o que a gente tem visto, e justamente é o que causa escândalo na imprensa e na mídia, são quando existem efeitos colaterais, quando os confrontos, eles respingam em, de repente, inocentes. E a gente sabe que, pela teoria objetiva do Estado, a responsabilidade de uma bala perdida em confronto, mesmo que não tenha saído da arma do policial, ela é uma responsabilidade objetiva do Estado. Então é necessário um planejamento prévio. Eu também posso interpretar da maneira como você falou, querer neutralizar também qualquer tipo de erro e escândalo. Mostra a deficiência de planejamento de operações. E aí a gente viu esses outros assuntos, né? Onde tiver líder mundial reunido, eles vão estar falando de transição energética, de paz no mundo, de mudanças climáticas, enfim, e falaram dessa vez aí da taxação dos super ricos. Muito porque o encontro foi aqui no Brasil e é uma pauta deste governo ter a taxação dos super ricos, que a gente viu logo na sequência ali do encontro do G20, já o anúncio feito pelo Haddad, isentando aqueles que ganham menos, com a possibilidade de se cobrar daqueles que ganham mais, isentando quem ganha até 5 mil e cobrando mais daqueles que ganham mais de 50 mil por mês. Mas e em relação a esses outros assuntos aí, como é que vocês veem? A questão da transição energética é um assunto que está aí na moda. No Brasil a gente tem uma vantagem em relação a isso, né? Já que a gente já tem, em comparação ao mundo, muito mais energia limpa, sendo a nossa energia utilizada aqui em relação ao mundo todo. E aí, Diogão? Me parece que é muito mais reunião para inglês ver, Kobayashi. Eu fico pensando, vamos tentar imaginar que fosse uma reunião de empresários. Cada presidente se reuniria com o conselho da sua empresa para entender quais seriam as diretrizes que essas empresas querem e levariam para a reunião. No caso dos presidentes de países, a não ser que sejam países autoritários, eles teriam que se reunir com as suas assembleias, com seus congressos, ouvir as opiniões e daí trazer. Mas o que nós vimos foi um grupo de dirigentes, de presidentes, trazendo um monte de ideias, de decisões às vezes até de valores que irão gastar sem ter conversado com seus parlamentos. Eles têm que voltar para casa e ver se aprovam essas medidas. O próprio presidente do nosso país, que liderou essa reunião, que lançou um monte de propostas, ele não veio conversar com o Congresso para ver se o Congresso queria isso. E eu fico imaginando qual Congresso de qual país vai aceitar medidas que aumentem despesas, muitas vezes com relação a outros países. Não tenho dúvida, isso é só para jogar para a plateia e não tem nada de concreto resolvido. Não, e o G20, nem o que eles
acordam ou que eles assinam, sai do papel. A questão do agro lá, que o Macron veio aqui, peitou de novo, reforçou. O documento já está assinado. Não é que eles estão discutindo ainda. Existe um documento assinado, só que eles não colocaram em prática. Ou seja, é um grupo de líderes que se reúne, gasta dinheiro público e não toma decisão nenhuma. A gente está o quê? Há um mês, passou um mês desse encontro. Consegue lembrar de algo que ficou para a sociedade? Ou que ficou, alguma coisa mudou dessa reunião de forma efetiva para o mundo? O Biden veio aqui, pôs 50 milhões, tinha prometido 500, né? Acho que foi 500. Isso. O Macron veio aqui para falar que o que ele estava falando que não ia cumprir, ele continua não cumprindo. Olha, esses 50 milhões, é importante até a gente lembrar, o senhor é a coisa mais assustadora, porque ele passou por Manaus. Em Manaus, ele foi fazer uma declaração dizendo: a Amazônia é nossa. Importância. Imagine só, o presidente vinha aqui na Amazônia dizer que a Amazônia é nossa, eu vou doar 50 milhões para a Amazônia. Só essa viagem que ele fez foram 32 voos de aviões cargueiros de grande peso, entre outras coisas que trouxeram, além de veículos, 7 helicópteros para servir, não são pequenos não, para servir o presidente, trouxeram o combustível das aeronaves que viriam para cá para serem reabastecidos, e o caminhão combustível também veio dentro dos aviões. Calcula-se que só em combustível essa viagem para Manaus, não para cá, tenha custado coisa de 20 milhões. Só isso. Muito provavelmente a viagem toda, muito melhor, a viagem toda deve ter custado mais caro que os 50 milhões que ele ofereceu e ainda não mandou. E quase se perdeu, né? Porque ele saiu, ele terminou o discurso, saiu pro meio do mato ali, né? Se não é alguém buscar, ele aí tá tirando sarro. Até hoje. Ricardo Rose, gasta 30 milhões para vir dar 50, era melhor ter dado 80 milhões logo, pô. Não é fazer um piquezinho aqui, mas nós tivemos também, vale lembrar aqui, um evento que era para falar sobre a fome no mundo, combate à fome, gastando também 33 milhões de reais, feito pela primeira-dama do Brasil. Então, olha só, incoerência em todos os lugares. Sim, mas tem uma coisa do G20, a gente falou sobre o Trump, as razões da vitória do Trump, e o G20 é muito representativo disso. Hoje, cada vez mais, a gente viveu na década de 90 a globalização, hoje, cada vez mais, a gente vive um pouco de desglobalização. Os países estão se fechando para os próprios problemas. Essa coisa que a França faz em relação a gente, esse boicote que a França faz em relação ao agro brasileiro, não é porque nossa carne é de qualidade ruim, não é porque a gente usa o agrotóxico A, B ou C, é porque de alguma forma a gente afeta a rentabilidade do agronegócio francês. Então, se você tem um concorrente e você tem condições de fechar as suas portas para esse concorrente, você vai lá e faz isso. E o mundo está vivendo esse fenômeno. A gente tem visto a produção, principalmente na China, a produção industrial mais barata, na Índia. Isso afeta os outros países. A tendência qual é? Retração. Fecha as próprias portas e depois o que a gente vê, o que dá. Só que ninguém pode oficializar esse discurso. Eles precisam manter a imagem do G20, vamos manter todo mundo junto, vamos andar de mãos dadas, mas na prática a gente não tem resultado por isso, porque ninguém quer resultado nenhum dessas reuniões. Mas só para fechar essa rodada, como é que vocês viram o 2024 do Brasil em relação às relações internacionais? O 2023 foi polêmico, né? Aqueles discursos todos do presidente Lula em relação aos conflitos mundiais, tendo que, vez ou outra, desdizer o que havia antes dito, porque, né, começou a gerar ruído com relações com alguns países importantes. Se lembram como é que foi no ano passado, lá em Portugal, aquela viagem do presidente Lula tendo que ser confrontado por uma jornalista na frente do presidente português. E 2024, como é que vocês analisam a participação do Brasil? Voltou um pouco mais para a neutralidade? Eu acredito que os diplomatas de carreira, eles deveriam ter mais protagonismo, afinal é isso, é essa a função essencial para aqueles que têm todo o know-how e conhecimento de política externa e internacional. O grande desastre mais recente foi justamente da primeira-dama, ao falar de forma não protocolar, não respeitando a liturgia do cargo de ser uma primeira-dama, como se estivesse falando realmente entre colegas num boteco, até palavras de baixo calão para o
próximo homem forte do governo do Trump, Estados Unidos. Então esse eu vejo que foi um grande ruído internacional, não ultradimensionando o Brasil, porque obviamente é algo que mais nos afeta do que afeta internacionalmente, mas teve sim os seus 5 minutos de vexame internacional. Você sabe que em matéria de internacional, o Acácio da aula de direito internacional sabe explicar melhor, mas em diplomacia, geralmente tudo que se fala em relação a outros países, líderes de Estado, de governo, enfim, pessoas importantes, tem que ser discurso lido, escrito por diplomatas, pessoas da área, porque qualquer vírgula, qualquer palavra mal colocada gera uma interpretação e um resultado gigantesco do outro lado. Por isso que vai falar de outro país, um presidente, um líder que seja, tem que ser discurso escrito por diplomata, não é isso, Acácio? Primeiro por uma questão cultural. Nós latinos, a gente tem um tom de voz, a gente tem um vestuário, a gente tem formas de gesticular que para outros países pode soar como ofensivo, pode soar como agressivo. Então esse é um primeiro ponto. Esses discursos e até a postura do líder, eles são todos estudados para que esses vexames não existam. Em segundo lugar, e a Raquel bem lembrou um caso que foi notório, o Brasil historicamente ele cresceu com base na sua neutralidade. Nós somos um país neutro, que é neutro nas relações internacionais, e nós somos conciliadores. Nós somos neutros porque a gente depende economicamente de diversos países. Desde a Guerra Fria, a gente tinha relação com os Estados Unidos, mas tinha uma dependência da Rússia. Hoje, mais recentemente, a gente tem relação com aquele eixo ocidental, capitaneado por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, mas a gente tem relações fortes com a China, por exemplo. Então, por isso que a gente mantém essa neutralidade. E essas gafes, por mais que para algumas pessoas pareçam como algo pequeno, bobagem, elas não são. Se de alguma forma os norte-americanos quiserem boicotar a economia brasileira, imaginem nos efeitos que isso trará aqui pra gente. Então tem que tomar cuidado, e você disse, essa diplomacia, ela não é frescura, ela não é burocracia, ela é um instrumento de defesa que nós temos dos nossos interesses. E aí, para manter justamente a posição de neutralidade, né, que o Brasil tem historicamente há muito tempo. Vale lembrar aí a posição que o Brasil tem na Organização das Nações Unidas. É o país que fala primeiro em todas as Assembleias Gerais, né? Desde lá de Oswaldo Aranha, há muito tempo. Fala primeiro por quê? Porque é aquele que se comunica com todos, que geralmente vai falar o que é consensual, aquilo que não vai desagradar um lado ou outro, vez que tantos outros países conflitantes estão na mesma Assembleia Geral. E aí, uma hora ou outra, a gente vê o presidente dando um discurso meio atravessado que tira um pouco o Brasil dessa neutralidade e prejudica principalmente economicamente, né, o Ricardo Rosso? Porque a gente está falando aí de relações com países cujo Brasil ainda é dependente, muitas vezes, ou às vezes nem que seja dependente, mas que traz bons contratos comerciais para a economia brasileira. O agronegócio brasileiro, por exemplo, conversa com o mundo inteiro e com países das mais diferentes culturas e ideologias. E imagine só se a gente fecha uma porta dessas daqui a pouco por conta de uma palavra atravessada. É uma palavra, um entendimento. Eu acho que o Brasil, em 2024, no segundo semestre, começou a perceber que o alinhamento total dele, por exemplo, nos BRICS, que começou lá atrás só com um acrônomo, né? Brasil, Rússia, Índia e China, depois veio a África do Sul, e aí depois virou um bloco de comércio, e agora, na minha opinião, capitaneado pela China, vai virando um bloco geopolítico. E acho que aí o Brasil começou a entender que ele está entrando numa onda complexa, principalmente quando ele se posiciona contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Aí eu acho que o Brasil começou a fazer um movimento de entender que ali ele tem que estar. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, mas nós temos os Estados Unidos aqui, de novo, com a eleição do Trump, que deve mudar as políticas de relações exteriores dos Estados Unidos e coloca o Brasil numa situação bastante delicada. Então acho que a gente tem que ficar mesmo na nossa posição de neutralidade, dialogando com todo mundo, sendo um país de paz, porque esse é o melhor caminho que nós temos. Quer fechar, Diogão? Mas na prática não tem sido exatamente isso, né? Acho que tem sido bastante atabalhoado muitos dos discursos feitos pelos nossos dirigentes. E uma das razões é que nós temos
um ministro das Relações Exteriores e um assessor para relações internacionais que fala mais que o ministro muitas vezes. Eu acho que essa imagem não é boa. E o resultado se vê, como sempre, no mercado. Nós tivemos, faz uns 2, 3 meses, a entrevista do principal executivo de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que se relaciona com o mundo inteiro, dizendo, percorrendo os países pelo mundo, conversando com as grandes empresas, com os jogadores do mercado, o que nós temos ouvido é que o Brasil está fora do radar. Isso é típico de relações internacionais não bem feitas.